Então, bom dia, né, para todos. A turma da tarde está junto aqui com a gente. Na aula de hoje de geografia, nós vamos fazer uma revisão que vai cair nessa atividade avaliativa, né? E vamos relembrar então o que nós já estudamos nas aulas anteriores. Eu vou passar para vocês um vídeo, vou esperar mais colegas entrarem, eu vou estar explicando primeiro e depois eu coloco os colegas que forem entrando, mais para o final da aula, eu vou então passar um vídeo com um resumo também do que a gente vai estar explicando. Eu montei para vocês um slide, então quero que vocês prestem atenção. Esse slide eu vou estar enviando no grupo, no dia da atividade avaliativa. Então, por exemplo, no dia da atividade avaliativa de português, eu vou enviar todos os slides que nós usamos nas aulas de português. No dia da atividade avaliativa de matemática, a gente usou mais o caderno e a apostila mesmo, né? Não usei muito slide, mas de história, de geografia, de ciências, de produção textual. Apesar de produção textual, a gente vai fazer também do livro. Então, no dia daquela determinada atividade avaliativa, vocês vão receber ali, eu vou mandar de manhã nos dois grupos, os slides que a gente utilizou na aula para vocês poderem consultar, ok? Então, esse aqui eu fiz um resumo. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou desligar esse WhatsApp que fica fazendo barulho e acaba me atrapalhando. Ixi. Só um pouquinho, gente. Tem gente. Só um pouquinho, tá, gente? Porque tem aluno que tá com dificuldade de entrar. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, nós vamos falar sobre o relevo. Tá compartilhando aí, pessoal? Sim. Sim. Você tem que pegar caderno e copiar? Não precisa. Eu vou mandar isso aqui no grupo, tá? Então, nós vamos só relembrar do que nós estudamos sobre o relevo e a hidrografia do Brasil. Então, para a gente compreender, né, a estrutura da superfície, foi elaborada, então, uma classificação dessa superfície, né, dessa divisão, dessa modelação terrestre, né, do modelado terrestre, em 4 diferentes formas de relevo, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Essas são as principais formas, as 4 principais formas. A partir dessa, a gente vai estar tendo aquelas subdivisões, mas nós vamos estudar só essas 4 principais. O que é uma montanha? Então, a montanha ela é uma grande elevação, ela é a maior elevação na superfície terrestre, né, do relevo. Ela atinge altitude superior a 300 metros, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença entre altitude e altura, né? Os morros, que é uma subdivisão ali
da montanha são elevações que apresentam até 300 metros, né? A montanha, ela é maior do que esses morros, ela tem altitude, então, superior a 300 metros. Quando eu tenho ali um conjunto, várias montanhas juntas, eu tenho uma cordilheira, né? Que também é um conjunto de serras. Nós temos as serras, que é o conjunto de montanhas, e o conjunto de serras é a cordilheira. Planície, que é uma outra forma de relevo, ela tem a superfície mais baixa, né? É a que tem a altitude mais baixa do relevo. Mais baixa não, porque nós temos a depressão. Mas a superfície plana, né? Que é baixa, até 100 metros de altitude. Essa altitude, ela é medida a partir do nível do mar, né? Essas planícies são formadas por rochas sedimentares. Nós temos ali as planícies que estão próximas ao mar, a região litorânea, né? Elas são chamadas de planície litorânea. E as planícies, por serem planas, uma região plana, elas são aproveitadas ali pelo homem para desenvolver, então, algumas práticas agrícolas, muito usadas em pastos e a agricultura. Então, as planícies ocupam mais de 3 milhões de quilômetros quadrados do nosso território e as principais planícies são a planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície litorânea. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, precisa imprimir esse? Não, esse aí eu vou mandar no grupo. Se vocês quiserem imprimir para colar no caderno depois, pode estar imprimindo, tá? Deixa eu só verificar aqui se o pessoal conseguiu. Então, vamos lá. Esse resumo eu fiz em cima da atividade avaliativa, tá, pessoal? Então, tudo que tem aqui, né? Tudo que tem na prova, você pode consultar aqui nesse slide, ok? E também vai ter na apostila, mas aí lá na apostila vocês vão... Vai ter certinha a orientação lá de onde vocês vão procurar. Então, uma outra forma de relevo também é o planalto, que também é conhecido como platô, né? Ela é uma região plana, mas ela é elevada, ela é mais elevada do que a planície. Ela tem altitudes, né, acima de 300 metros. Suas superfícies podem ser tanto regulares como irregulares. E esses planaltos, eles são formados pela erosão, né, da água. Então, a água da chuva ali e do vento. O Brasil, ele tem 5 milhões de quilômetros quadrados formado de planalto, né? 5 milhões da área total do país possui ali o relevo de planalto. E o principal, mais conhecido, é o Planalto Central, aqui no Brasil. Fica na região ali de Brasília, né? A depressão, que são áreas que são planas, né? Só que são abaixo, possuem as altitudes mais baixas do planeta e são áreas rebaixadas, são formadas pelo processo de erosão e intemperismo, que é a ação dos ventos e da água. Como a depressão, nós temos também o vale, que é uma subcategoria, né? Formada por uma grande depressão. Vocês lembram a diferença do vale para uma depressão? Quem lembra daquele desenho? É que o vale era entre as montanhas, a depressão era um buraco? Então, o vale, lembra que era bem no V da palavra relevo? O vale, geralmente, ele tem um curso d'água, né? Ele tem as paredes ali, formadas por morros, montanhas, e tem um curso d'água correndo entre essas duas paredes, né?
Então, é formado por uma grande depressão e pode ocorrer, né, formação ali de lagos. Nós também vimos que existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão absoluta é quando o relevo está abaixo do nível do mar, né? Então, o nível do mar está aqui, o mar está nessa altura, lá milhões de quilômetros, milhões não, mas milhares de quilômetros ali, ou centenas de quilômetros, a depressão está ali abaixo desse nível do mar. A depressão relativa é quando ela é mais baixa do que os relevos no entorno, né? E ela está acima do nível do mar. Então, nós temos esses dois tipos de depressão. Então, qual que é a diferença de altitude e de altura? Então, altitude e altura são duas coisas bem diferentes, tá? Completamente diferentes. A altura, completamente não, mas elas são diferentes. O que é a altura? A altura é a medida que eu tenho do solo, né? Do solo até o topo. No caso, aqui a gente está usando montanhas, morros, né? Então, a altura eu tenho aqui do início do solo, da onde ela começa, até o seu topo. Então, a minha altura é a medida que eu tenho do meu pé até a minha cabeça. Essa é a minha altura. A mesma coisa ocorre com os pontos, né, de relevos, as montanhas, os morros. Já a altitude é a medida em relação ao nível do mar. Então, eu tenho aqui o nível do mar, estão vendo aqui minha setinha? Eu tenho o nível do mar aqui. Vou medir do nível do mar, mesmo que essa montanha, né, esse pico que a gente vai estar medindo, não esteja próximo do mar. Mas ele é medido a partir do nível do mar até o topo, que dá uma diferença aí na quantidade de metros, né? Então, a altura, por exemplo, dessa forma de relevo aqui, vai ser uma. A altitude seria aqui do nível do mar, né? Até o topo, que seria praticamente o dobro. Então, existe essa diferença entre altitude e altura. A altitude, a distância do nível do mar até o topo. A altura da superfície terrestre ou do solo até o topo, né? Também dessa forma de relevo. Quais são esses pontos mais altos do Brasil? Nós vimos, então, essa questão da altura, da altitude. O primeiro ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, né? Ele fica ali na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, no estado do Amazonas, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. E por que ele recebe esse nome de Pico da Neblina? Porque a parte superior do seu pico fica coberto ali, encoberto pela neblina. Então, por isso que ele recebe esse nome de Pico da Neblina. O Pico 31 de Março, né? É o segundo mais alto, ele tem 2.972 metros de altitude, tá? Não é de altura, de altitude, ou seja, do nível do mar até o topo, ele tem 2.972,7 metros. Esse pico fica... a maior parte pertence ao município de Santa Isabel, do Rio Negro, lá no Amazonas, né? E ele faz parte do mesmo maciço de Pico da Neblina. Então, ele está a 687 metros de distância do Pico da Neblina. E é aí o segundo pico mais alto do Brasil. Temos também o Pico da Bandeira, que é o terceiro mais alto. Fica ali na região de Minas Gerais, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. E por que ele recebe esse nome de Pico da Bandeira? Porque Dom Pedro II, no ano de 1859, ordenou que se fixasse a bandeira do Império lá no topo desse pico. Então, por isso que ele recebe esse nome de Pico da Bandeira. Então, esses são os 3 pontos mais altos do Brasil.
Eu vou só visualizar aqui se os colegas conseguiram entrar. Não conseguiram. Vamos lá. Professor de travou, tá quieta. Não, eu tô quieta mesmo. Eu tô tentando ajudar os alunos que não estão conseguindo entrar. Vamos lá, então. Agora, para hidrografia. O que é a hidrografia? A hidrografia é o conjunto de recursos hídricos, né? Recurso de água do território brasileiro. Então, o que são? As bacias hidrográficas, que são os grandes rios, né? O Oceano Atlântico, que é o que nós temos aqui no litoral do Brasil, os rios, lagos, lagoas, arquipélagos, golfos, baías, cataratas, as usinas hidrelétricas, as barragens. Então, todo recurso hídrico, recurso de água, faz parte, então, da hidrografia do Brasil. Quais são os principais rios? A hidrografia, os rios, né? Essa água, a gente utiliza ela de diversas formas. Mas a principal utilização a gente viu lá na apostila, que é para agricultura. Também utilizamos na pecuária, no uso doméstico. Então, nós temos vários usos. Oi, pode falar. Tem meu compartilhamento, tá tudo branco. Para você tá tudo branco? Uhum. Para você Vou entrar, todo mundo? Vou entrar rápido. Aqui para mim tá parecendo normal. Pra mim tá normal. Tá normal? Gente, eu acho que o Zoom hoje, a internet tá... Pra mim também. Tá normal? Mas acho que o Samuel até saiu. Não, tá aqui. Prof, vamos fazer aula no Google Meet. Mas aí teria que baixar tudo de novo. É bom lá. Apareceu melhor aí, Samuel? Ok. Então, o Brasil, nós utilizamos as águas, né, dos rios do Brasil para diversas coisas. O Brasil, ele tem, para navegação, ele tem 42 mil quilômetros de rios que tem potência de navegação, né? As principais hidrovias, o que são hidrovias? São como se fossem as ruas navegáveis, né? Os rios que dá para a gente estar saindo de um lugar e ir para outro, onde se leva carga, onde transportam pessoas, fazem transporte de cargas e tudo mais. Quais são essas principais hidrovias? A Araguaia-Tocantins, né? Que utiliza ali o rio Tocantins e o rio Araguaia. A hidrovia São Francisco, que liga o centro-oeste ao nordeste, né? Com o rio São Francisco. A hidrovia da Madeira, utilizando ali como via de navegação o rio Madeira. A hidrovia Tietê-Paraná, né, que liga Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, que divide ali o rio Tietê e o rio Paraná. E a hidrovia Taguari-Guaíba, eu peguei aqui as cinco principais hidrovias, né, que fazem então esse transporte de carga e interligam ali algumas regiões do Brasil, permitindo então algumas navegações, facilitando, né, esse transporte de cargas. Os principais são o Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Paraná, Rio Madeira, porque vai estar perguntando isso lá naquela atividade avaliativa que vocês vão fazer na semana que vem.
Para a produção de energia, eu já tinha enviado uma lista com essas principais usinas hidrelétricas, eu coloquei só 3 aqui, acho que lá no outro eu coloquei ou 5 ou 10 usinas hidrelétricas. As hidrelétricas, elas são responsáveis por produzir, então, a energia que a gente consome, né? As hidrelétricas no Brasil, elas produzem cerca de 70% de toda a energia consumida, é a principal geradora de energia do país, né? São as hidrelétricas. Os outros 30% a gente utiliza, então, de outras formas, energia eólica, energia solar, mas a principal energia gerada no Brasil, geradora de energia, são as hidrelétricas. E as principais hidrelétricas são a de Itaipu. Opa, peraí. Só um pouquinho. As principais hidrelétricas do Brasil é a de Itaipu, que utiliza ali o rio Paraná, a de Belo Monte, que utiliza o rio Xingu, e a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que utiliza ali o rio Tapajós. Eu quero passar para vocês um vídeo para a gente finalizar, tá? Eu vou passar para vocês um vídeo. E aí, a turma da tarde, eu tinha colocado que eu ia fazer a aula de português, mas como eles têm só 2 aulas hoje, quem que tá aqui da tarde? A Jéssica, só a Jéssica e a... Então vamos fazer, né, normal. Achei que tinha mais gente. Samuel. Isadora. Isadora e o Samuel. Ok. Então vamos lá. Mas aí eu vou liberar vocês e aí eu faço essa aula de português. Samuel pode complementar, eu acho. Só um pouquinho, tá, Samuel? Aí eu faço a aula de português, então, amanhã. E aí hoje eu dou a aula de matemática que eu fiz com vocês ontem. Aí vocês já ficam liberados. Hoje à tarde a gente não vai ter a aula, tá? Que eu tô fazendo agora de manhã, juntando as turmas. Ok? Então, depois dessa aula, vocês já vão estar liberados. Então, eu vou passar para vocês 2 vídeos que eu baixei falando sobre essa hidrografia e ilustrando também, né? Ilustrando um pouco da hidrografia e do relevo brasileiro. Só um momentinho, vou compartilhar aqui. Nessa aula, vamos pouquinho. estudar o que é relevo, altitude, apresenta formas variadas, cotidiano e muitas formas de relevo. Já vou colocar. Pode falar, Tiago, agora. Oi, Tiago. Ô, professor, então quer dizer que hoje, amanhã, a gente vai fazer a aula de português e a gente vai finalizar de geografia Não. E não vai ter mais aula hoje? Tarde, a turma da tarde. Vocês vão ter matemática hoje, que é a aula que eu dei para vocês ontem. E aí a turma da tarde vai estar liberada, porque hoje eles só têm 2 aulas, né? E aí a professora Rose ocupou uma das aulas e aí ele vão fazer as outras, tá? Então vamos lá. Estão conseguindo visualizar todo mundo? O relevo está presente em nosso... Tá saindo aí? Vídeo e áudio? Sim ou não? Tem que falar porque a Pro tá... Sim? Ok. cotidiano que muitas vezes não percebemos. A superfície da Terra apresenta formas variadas, como áreas mais altas ou mais baixas, planas ou inclinadas, que chamamos de relevo. Na área rural, conseguimos ver melhor essas formas variadas na superfície. Foi por causa do relevo onde mora que Felipe resolveu ir para a escola de bicicleta. Afinal, da sua casa até a escola é só descida, mas para voltar, só empurrando a bicicleta. As diferentes formas de relevo
também apresentam diferentes altitudes. A altitude indica a distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nesse exemplo, a medida do nível do mar até o ponto na superfície terrestre é 800 metros de altitude. A montanha de maior altitude da Terra é o Monte Everest. Ele fica na Ásia, numa região conhecida como Cordilheira do Himalaia. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Muitos escaladores tentam chegar até o topo dessa montanha, porém é muito perigoso e arriscam suas próprias vidas. E não se confunda, altitude não é a mesma coisa que altura. Tanto a altitude quanto a altura dizem respeito a medidas verticais. A diferença entre elas é que a altitude utiliza o nível do mar como referência. Já a altura toma qualquer superfície como ponto de partida, na maioria das vezes, o chão. No relevo, encontramos 4 formas principais, que representam a expressão e a modelagem da superfície terrestre, resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história da Terra e estão em constante transformação. São eles: montanha, planície, planalto e depressão. Montanha é a grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros. O agrupamento de montanhas constitui as cadeias de montanhas, que podem ser de vários tipos. As cordilheiras são cadeias de montanhas mais jovens que apresentam elevadas altitudes e cumes pontiagudos, como vimos na Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. No Brasil, não temos a formação de cordilheiras, mas existem as serras, que são cadeias montanhosas formadas por montanhas mais antigas. Seus cumes são mais arredondados, em razão de desgastes erosivos causados pela ação da chuva ou do vento ao longo do tempo. Planície é a superfície relativamente plana, com baixa altitude. Sua formação ocorre pela deposição de sedimentos de terrenos mais elevados. No interior do continente, temos as planícies continentais e, próximo ao litoral, as planícies litorâneas. O Planalto tem forma de relevo cercada por regiões mais baixas, apresenta uma superfície predominantemente regular, delimitada por encostas íngremes, em função dos processos erosivos que ocorrem na borda desse relevo de planalto. A depressão é a porção do relevo que apresenta menores altitudes em relação às áreas situadas ao seu redor, sendo divididas em 2 tipos. Depressão relativa fica acima do nível do mar, localizada entre planaltos ou montanhas. Depressão absoluta fica abaixo do nível do mar. A maior depressão absoluta encontrada no mundo é o Mar Morto, localizado no Oriente Médio. Ele está situado a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Nosso mundo é repleto de beleza e formas diferentes. A força das águas do mar e da chuva pode modificar o relevo da paisagem em anos ou ocorrer em uma única tempestade. Porém, as transformações causadas pela ação humana é muito maior. Cuide do pedacinho do seu mundo. Ok. Agora eu vou passar o outro vídeo sobre o relevo brasileiro. Relevo não, relevo vocês já assistiram. Sobre a hidrografia. Existe um monte que ele é 2.000 metros, só que ele tem mais 7.000 metros embaixo da água. Era para ele ser o maior do mundo se ele tivesse fora. Legal. Você não lembra o Eu nome? descobri esses dias. Tá na Fossa dos Marianos ele. Ele conseguiria caber na Fossa dos Marianos e ainda sobrar 3.000 metros. Eu sei que ele ser eu, grandão. Deixa eu só colocar aqui.
Compartilhar de novo. Cadê? A hidrografia é a parte da geografia que estuda os rios, lagos, águas subterrâneas, mares e oceanos. Para dar início ao estudo, vamos conhecer um pouco mais a dinâmica dos rios, desde a nascente até a foz. Os rios são volumes de água doce que circulam pelos continentes e correm das áreas mais altas para as áreas mais baixas. O local onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, ou seja, apresenta um declínio cuja inclinação se demonstra levemente ou até mesmo pode ser vertical, formam-se as cachoeiras. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, podem se formar os lagos naturais. O caminho por onde fluem as águas dos rios é chamado de leito ou curso. Em seu percurso, o rio pode receber água de outros rios menores, chamamos de afluentes. Os seres humanos interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios, quando constroem barreiras em seu curso, formando lagos artificiais, muito importantes para a captação de água e geração de energia. As terras que ficam em torno do leito do rio são chamadas de margens. Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano. Chamamos esse local de foz. Como vimos, o curso natural de um rio parte de sua nascente e vai acompanhando o relevo da região até desaguar no mar, em outro rio ou em um lago. No caminho, ele pode receber a água de seus afluentes em seu leito. A água é indispensável para a manutenção da vida dos seres vivos. Ela serve para abastecer as moradias, para gerar energia elétrica, para a agricultura, pecuária e indústrias e também para a pesca, lazer e navegação. O território brasileiro tem muitos rios, que podem ser chamados de perenes ou permanentes e intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes apresentam um fluxo constante de água durante o ano todo, independentemente da estação do ano, ou seja, não secam nunca. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que durante os meses de estiagem desaparecem temporariamente, tornando a fluir no período de chuvas. A maior parte dos rios brasileiros é perene, ou seja, permanente, possibilitando assim a captação de água, o desenvolvimento de energia elétrica, o deslocamento de pessoas e mercadorias, entre outras atividades. Os rios de planície são aqueles que ocorrem por regiões com pequenas irregularidades em seu terreno. Pela tranquilidade das águas, podem ser utilizados para pesca, lazer e navegação. Já os rios de planalto são os rios que correm por terrenos mais acidentados, com irregularidades. Em razão dos desníveis em seu curso, cachoeiras e cascatas podem ser formadas. Nesses rios, existe a possibilidade de a água ser represada, criando barragens que serão utilizadas para a geração de energia elétrica. Em torno das margens do leito de um rio, localizam-se as matas ciliares. Essas matas são formações vegetais que ajudam a diminuir os processos erosivos em suas margens causados pela ação das águas dos rios ou das chuvas. Dessa forma, evitam a entrada de sedimentos do solo para dentro do leito, pois, com o decorrer do tempo, a deposição desses sedimentos pode reduzir a profundidade do rio, ocasionando enchentes nas áreas próximas. Os sedimentos também deixam as águas dos rios mais barrentas, reduzindo a entrada de luz solar, prejudicando, por consequência, os animais que precisam dessa água para viver. Hoje, podemos encontrar pessoas que se reúnem para plantar mudas de árvores em torno dos rios que perderam sua mata ciliar por conta das atividades humanas. Essa ação contribui para a preservação das águas dos rios, tão importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos.
Então é isso, está acabando o nosso tempo.